Tá bom. Nessa aula vai ser a primeira parte que a gente vai falar desse assunto, mas a gente vai voltar a falar desse assunto depois, tá? Eu não acho que a gente consiga terminar hoje, mas, bem, é sobre o seguinte. Quando você está programando em C, C ele é famoso por ter um conjunto de regras bem estranhas, por exemplo, na hora que você está avaliando expressões, tá? E se você não toma cuidado com esse conjunto de regras, você pode fazer coisas esquisitas, coisas estranhas no seu programa sem perceber. E aí fica como um aviso logo do começo, porque eu tenho visto, por exemplo, em alguns códigos de run codes lá, que as pessoas têm dado uma exagerada em alguns códigos, em alguns comandos lá, e provavelmente ela não sabe exatamente as consequências do que ela está fazendo. Tem a sorte de que está funcionando, mas é sorte. Realmente a pessoa não tem noção. Ela não tem noção do perigo que ela está correndo. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, que é os operadores, as precedências dos operadores e o que você pode confiar que executa antes do que. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui, eu criei uma variável x, o Lucas aqui vai ajudar. Bem, Lucas, eu acho que você já sabe programar um pouco em C, né, Lucas? Uhum. Você poderia me dizer, se eu mandar imprimir a variável y, opa, qual é o valor da variável y que ele vai imprimir aqui? Ela vai ser 42, né? Vai ser 42. Mas aí, opa, eu vou imprimir qual é o valor da variável y e qual é o valor da variável x. Vou imprimir as duas. Eu vou imprimir o x e o y, na verdade. Vou imprimir o x e depois o y. Tá? Então vamos lá. Se eu rodar esse programa agora, qual que vai ser o valor de x, qual vai ser o valor de y, Lucas? O X vai ser 43 e Y vai ser O 42. x vale 43 e o y vale 42. É isso daí mesmo, certo? E aí começa as confusões. Por quê? Eu estou falando que o x mais mais, olha só, estou jogando um x mais mais aqui, e eu estou falando que o y vai receber isso. Só que o que o y recebe? Ele recebe o 42, que é o valor anterior do x, ok? E é exatamente isso que você faz. Quando você usa x++, ele está dizendo assim, olha, primeiro, a ordem, primeira coisa, descobre o valor atual de x, é 42. Beleza? Beleza. Agora, pega esse 42 e guarda esse valor para você fazer as contas que você tem que fazer para colocar no y. Beleza? Beleza. Coloca o valor no y. Colocou? Colocou. Agora incrementa o x. Então, a ordem com que as coisas acontecem às vezes é meio estranha. Vamos tentar ver o seguinte, ó. Se a gente colocar isso daqui, você consegue dizer ainda qual é o valor de x e qual é o valor de y? Aí o do X continua sendo 43, mas o Y zoa, né? Não, o y não zoa. Ou continuaria sendo 84? Dá pra confiar nisso? Dá para confiar. Nossa. Ou não dá, perdão. Acabei de quebrar a cara aqui. Vai ser a cesta da vergonha. Virou 45. Tá bom. Deixa quieto. O fato é, quando a gente colocou isso daqui, ele incrementou o x aqui antes de somar o x aqui. O que acontece nesse ponto já é o problema que eu queria mostrar em outros casos mais elaborados, mas já apareceu, que é o seguinte: quando a expressão começa a ficar complicada e você começa a colocar essas coisas, o compilador ele tem é, ele tem liberdade para decidir em que ordem que ele vai fazer as coisas. Você não precisa, ele não existe nenhuma garantia. Inclusive, é difícil de você conseguir fazer o exemplo acontecer, tá? Eu tinha testado isso e pelo jeito já quebrei a cara. Mas, por exemplo, você poderia imaginar, ah tá, na linha 5 ele incrementou o x, ele pegou o x atual, incrementou e somou. Então na linha 6 ele vai fazer a mesma coisa. Não, ele não te garante isso. Ninguém garante que ele vai fazer a mesma coisa. Ele pode fazer uma coisa diferente aqui. Então, existem algumas coisas que acontecem quando você está programando que é assim: a gente não sabe disso, a gente normalmente não presta atenção nisso, mas é basicamente assim.
o compilador pode escolher a ordem que ele faz algumas coisas. E por que que ele pode? Porque a linguagem diz que pode. A linguagem de programa, na hora que você está vendo como é que a linguagem está definida, está dizendo, olha, aqui o compilador pode escolher a ordem que ele quer fazer. E ele pode, inclusive, escolher ordens diferentes em linhas diferentes. Uma linha ele pode fazer de um jeito, outra linha ele pode fazer de outro. E baseado no quê? Aliás, adivinha baseado no que ele faz isso, Lucas? Cara, não duvido que seja o que é mais importante, que é mais eficiente para o computador. Exatamente isso. Ele vai assim, na linha 5, bem, na linha 5 é melhor eu incrementar e tal, tal. Na linha 6 é melhor fazer diferente, porque eu já fiz isso, tal, tal. Ele pega e pode inverter na linha 6. E na linha 6 ele faz diferente do que ele fez na linha 5, certo? E aí, basicamente, o que ele assume? Ele assume assim, olha, o cara que está fazendo isso, ele sabe que eu posso fazer essa alteração. Ele sabe que eu posso inverter isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, o compilador vai lá e faz, certo? E ele faz da maneira que é mais eficiente para o computador, não para você. O ponto principal, e aí é isso que a gente vai tirar dessa primeira parte da aula. Quanto mais complicada é a sua expressão, maior é a chance de acontecer essas coisas esquisitas. E maior é a chance de você não saber exatamente a ordem com que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, fazer isso daqui já não é legal. Fazer isso daqui já não é legal. Certo? Quer dizer, o Lucas sabe que nesse caso aqui, ele vai colocar 42 e depois incrementar o x, certo? Isso daqui, nesse caso aqui, com certeza vai ser essa a única solução que ele vai ter. Mas o código já não está muito bom, cara. Não está. Sinceramente, ou de novo, palavra de quem já programou assim por muito tempo. Mas conforme se você vai começando a colocar coisas na expressão, né, colocando coisas na expressão, a expressão começa a ficar muito complicada, e aí quem paga o preço é você. Nesse caso aqui, faz assim, ó. Alguma dúvida de o que vai acontecer agora aqui, Lucas? Qual que é o valor de Agora y? eu preciso confundir. Impossível de confundir o que está acontecendo. O y recebe o valor inicial de x, depois eu incremento o x. Existem algumas situações que a gente vai fazer onde usar o incremento na expressão ajuda a fazer a expressão um pouquinho mais simples. Mas são pouquíssimos casos. Bem específicos mesmo. No geral, cara, melhor você quebra a expressão, faz a expressão em várias partes, que é a melhor coisa que você tem para fazer. Não confia não confia na forma. Aí vamos supor, aquilo que a gente tinha feito antes, ó, que era isso, ficaria assim. Eu não tenho dúvida do que ele vai fazer aqui. Aqui não tem dúvida. Aqui não interessa o que ele vai fazer. Ah, mas eu queria pegar o y, o que tinha dado antes tinha dado 85. Era aquilo que eu queria mesmo. Era aquilo que eu queria. Só que, de novo, cara, você está entregando para o compilador decidir o que vai fazer. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que não tem muita escolha, o que vai dar sempre 84, mas eu queria dar 85. Então faça você mesmo, cara. O x recebe y, incrementa o x e joga no y. Qual que é a vantagem desse código em relação ao outro? Tem alguma vantagem? Qual é a vantagem, Lucas? É mais fácil de ler, né? É mais fácil E de você ler. tem certeza do que está acontecendo. Você tem certeza do que o compilador vai fazer. Ele vai fazer isso daqui, ele vai fazer na ordem. Eu tenho certeza que o Y vai receber 85. Eu confesso que eu fiquei chocado agora, porque eu esperava que ele fosse colocar 84, tá? E isso daí porque eu já fiz coisas parecidas muitas outras vezes. E ainda assim, fui pego de surpresa. E outra coisa, não é dizer que é sempre 85. De novo, poderia em algum momento ser 84. O ponto é, não faça o seu código depender disso, tá? Quebre a expressão, divida a expressão em partes. Aí chega um ponto que você vai começar a quebrar demais a expressão, e aí o código fica ruim de novo, porque você quebra demais a expressão. E um dia você vai achar um balanço ali entre fazer o código bem, quebrar o código muitas vezes, ou fazer expressão muito complexa e tudo mais. Você vai achar um meio termo e aí as coisas começam a melhorar um pouco mais, tá bom? Uma outra coisa também, outra coisa que é bem comum de se fazer, que é assim, ó, se você coloca x vezes 2, 1 mais
X, tá, mais, sei lá, mais X mod 3. Sei lá por que cargas d'água o Lucas resolveu fazer esse código aqui. Além de eu ter a dificuldade de entender o que isso aqui vai fazer, tem um problema adicional. O que é? Qual é a precedência desses caras? Quer dizer, vocês aprenderam no ensino médio, quando você tem, por exemplo, soma e multiplicação, o que você faz primeiro? Primeira multiplicação, né? Primeiro multiplicação. Essa aí é uma regra que a gente chama regra de precedência. Então, a multiplicação tem precedência sobre a soma. Mas, aqui a gente tem mais operadores em C. E aí, a regra de precedência aqui? Agora eu tenho que perguntar o seguinte: o que ele vai fazer aqui? Ele vai multiplicar o x por 2 e depois fazer um shift? Ou ele vai fazer o shift no 2 e multiplicar o x pelo 2 com shift? E aqui? E ele vai fazer. Essa expressão aqui é uma expressão tranquila, funciona. Mas o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer x mod 3 ou x mod 3 ou 5. Ou mais ainda, ele vai fazer x, essa expressão aqui mais x, depois mod 3, ou. E aí, de novo, a expressão fica muito, muito difícil de entender, certo? Nesse caso aqui, a gente poderia resolver simplesmente colocando os parênteses. Opa, faltou um parênteses aqui. Certo? Agora, alguma dúvida do que tem que fazer? Do que ele vai fazer? Ainda do OR, né? Se Ainda tem acontece a primeiro dúvida. a soma, primeiro. Exatamente, ainda tem a dúvida do OR aqui, ó. Certo? Eu acho que ele vai fazer. Na verdade, eu posso fazer assim. Na verdade, repara que eu posso fazer assim. Isso aqui está dizendo que faz tudo aquilo, depois faz o OR com 5. Ou eu faço assim. As duas opções são válidas e o parênteses diz exatamente qual é a opção que você está fazendo. Concorda? Isso aí. Agora você não tem dúvida de. Pelo menos eu não tenho dúvida, não sei que resultado que vai dar, mas eu não tenho dúvida do que ele está fazendo. Exatamente. Tá bom? Outra coisa, e nesse caso aqui em particular, é só você que não sabe, o compilador sabe. O compilador sabe e ele vai fazer uma coisa bem precisa. Tem coisas que são indefinidas, igual a gente viu lá quando você está fazendo lá o mais e tudo mais, e tem coisas que são definidas, só são difíceis, mas são definidas. Então, se você programar desse jeito aqui, não tem dúvida do que o compilador vai fazer. Ele vai fazer uma coisa e uma coisa só. Agora, o que é essa coisa? Para você saber o que é essa coisa, dá trabalho. Coloca uns parênteses, tira a dúvida e resolve. Você, assim, aí vem o exagero, né? Você poderia pegar e começar a programar assim, né? Se x vezes 2 mais 1 vezes. Você poderia começar a programar assim. Nenhum problema também em fazer isso, tá? Mas daí já começa a exagerar, né? Você sabe que, pelo menos a multiplicação e a soma, eles estão de boa. Tá certinho o que define quem que vem antes de quem, tá? Então tem que. Meio que um balanço de como é que você faz isso. Tudo bem, Lucas? Ok. Tá. Vamos resolver como é que a gente. Vamos descobrir como é que a gente sabe como é que é. Qual é essa expressão aqui? Quem que vai ser feito com quem, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Depois a gente tem que colocar isso em. Colocar isso lá na página também, de disciplinas. Tá meio abandonado, inclusive. Mas isso aqui é fácil. Só você jogar no Google tabela de precedência, que obviamente ele vai trazer. Aqui, ó. Opa. Essa tabela de precedência aqui, ela resolve todos os problemas que você tem de descobrir o que acontece antes. Tem uns operadores, a gente vai ver algum desses operadores ainda no futuro, nas próximas aulas e tal. Não muito no futuro, a gente já vai ver isso daqui, mas essa tabela aqui consegue te ajudar a entender a ordem com que as coisas acontecem, tá?
Primeiro, quanto mais para cima tiver o negócio, maior precedência tem, então vai acontecer antes, certo? Quanto mais para cima tiver, antes acontece. Então, com isso, a gente percebe, por exemplo, que o asterisco, ele acontece antes, ele tem uma precedência maior, não é acontece antes, perdão, tem precedência maior do que o shift. Isso significa que no nosso programa, se eu tiver que escolher entre a multiplicação e o shift, a multiplicação ganha. Então é assim. Agora eu tenho que decidir entre o shift e a soma. Então vamos olhar na tabela de novo. Certo? Entre o shift e a soma ganha. Certo? A soma ganha do shift. Essa daqui é uma das coisas que eu acho mais bizarras de acontecer. Na verdade, então, se a soma ganha, então vai ser... Eu tenho que... tudo bem. É isso aqui. Tem que ver dos outros, né? Eu tenho que ver dos outros ainda. Mas, pelo menos, a soma vai pegar o 1 antes do shift. Certo? Que é uma coisa que eu acho contraintuitivo, na minha opinião. Mas é assim que acontece. Agora vamos ver os outros. Eu estou entre a soma e o porcento. Quem acontece primeiro, Lucas? Já tem aqui. Pera aí que eu não tô vendo. Não tá vendo? O porcento acontece antes da soma. Exatamente, o porcento acontece antes. Então aqui a gente vai ter isso. Opa. Agora a gente tem que ver aqui. Entre o porcento e o OR. Vamos ver? Porcento, não consigo. Aqui. O porcento ganha do OR. O porcento ganha do OR. Tá vendo? O porcento está aqui no 3, o OR está no 10. Então o porcento ganha do OR. Então vai ser assim. Agora sim. É isso daqui que o compilador vai fazer com aquela expressão. Se eu tirar todos os parênteses, ele vai fazer exatamente isso daqui. Certo? Mas, por exemplo, como eu falei, a minha intuição diria que o 1 ficaria com o shift, não com o mais. Então, quer dizer, provavelmente se o meu programa fosse depender disso, provavelmente meu programa estaria errado. Tá? Bem, primeiro, a dica então é assim: quando você pega e coloca os operadores, a tabela de precedência é essa daqui. Essa tabela de precedência ela resolve qualquer dúvida que você tiver entre os operadores. Qualquer dúvida você vai conseguir olhar aqui e descobrir exatamente que ordem que as coisas acontecem, certo? Que ordem que vai acontecer cada uma das coisas. Agora, a próxima coisa é, se você está fazendo um código que você tem que olhar naquela tabela para saber a ordem que as coisas estão acontecendo, teu código está ruim. Tudo bem? Seu código está ruim. Você não deveria fazer um código que dependa disso, sinceramente. Então, no caso aqui, olha, o que eu deveria fazer? Vamos lá, vamos voltar. Tá desse jeito aqui. Eu não sei, por exemplo... Tá, deixa eu parar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bem, o carro da venda da verdura acabou de passar e nesse meio tempo o Alexandre falou que nesse caso aqui a soma teria precedência no OR e ele tem razão. Então, pela tabela aqui, a soma acontece antes, certo? Do OR. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Na verdade, é isso aqui. Então, de novo, mais uma vez, a minha intuição foi diferente do que está escrito no programa. Na prática, assim, como é que você... Tuta, então, se você não consegue olhar para uma expressão e saber como é que ela vai ser ordenada, você não é um bom programador. Cara, se você está programando de um jeito que você tem que ficar olhando numa tabela ou decorando uma tabela de precedência para saber quem acontece o quê, por preguiça de quebrar a expressão e por preguiça de colocar parênteses, você é que não é um bom programador. Entendeu? Você que não está fazendo o programa direito. Ok? O programa tem que ser claro a ponto de você conseguir não depender dessa tabela de precedência para resolver. Ela existe, ela sempre vai existir. Se você não coloca nada, é assim que o programa vai fazer. Certo? Mas você não deveria depender disso aí. Tá bom?
O que é interessante também é o seguinte, quando você tem tabela de... Quando você está fazendo essas coisas com tabela de precedência, às vezes você encontra um código que não é seu, e o código está fazendo alguma coisa, você tem que entender exatamente o que o código está fazendo. Aí o cara que escreveu o código não gostava de colocar parênteses, não gostava de quebrar as expressões e tal, e aí ele fez uma expressão toda, você tem que decidir o que acontece. Vai na tabela de precedência, você consegue resolver. Mas, de novo, dependendo da tabela de precedência para a expressão, para entender a expressão, é uma má ideia, certo? É uma má ideia. Deveria mudar seu código. Ou, bem, coloca parênteses que já resolve. Por fim, coloca, se você não quiser colocar parênteses, você pode pegar e simplesmente quebrar em várias expressões, tá bom? Tem um caso, por exemplo, que é sempre, eu sempre falo que é meio confuso, que é assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. X maior que 5 mais 3 ou y menor igual a 6. Tá bom? Aqui, e aí, ou você voltou o cara para vender aqui, igual a 70. Isso aqui, vamos supor. Nossa, é horrível. Oi? É horrível isso. Eu coloco muito parênteses nessas expressões complexas. Coloque, cara, coloque. Seja feliz. Por quê? Porque nesse caso aqui, a pergunta é, vamos supor que eu tenho que calcular, eu tenho que pegar esse cara aqui e eu tenho que saber se é. O que ele está fazendo? Ele está fazendo x maior que igual a 8, 5, deixa 5 mesmo, e z menor que 6, ou... Agora, o que acontece? Quem que está fazendo primeiro? Ele faz esses dois carinhas aqui, vocês não estão vendo o mouse de novo, esses dois carinhas aqui, e depois faz um ou aqui, ou ele faz esse ou aqui, e depois faz um e, certo? Quem que sabe? Eu acho que o E tem precedência, né? Mas eu não O tenho e, certeza nenhuma. o e tem precedência. Ele faz o e, depois ele faz o ou, certo? Ele faz o e, depois o ou. Tá? Vamos colocar mais um e aqui, tá? Vou fazer um ex mais y mais z igual a 100. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 expressões. Tenho essa, tenho essa, tenho essa e tenho essa. O que ele faz primeiro? Esse z, esse e e esse e, depois esse e esse e, depois o ou, certo? É nessa ordem que ele vai fazer as coisas. Mas, cara, não confia nisso. Se o seu programa começa a ter essas coisas aqui, tá, depois de um tempo você se acostuma. É e antes de ou. Mas dá uma ajudinha, coloca uns parênteses aí que ajuda, tá? Coloca uns parênteses que facilita a leitura. E aí, conforme facilita a leitura, fica mais fácil de você entender o seu programa depois. Então é assim, ó. É assim que ele faz, tá? Se você quiser fazer diferente, você pode fazer diferente. Você pode colocar assim, ó. Pode colocar um parênteses aqui. É uma outra coisa, tá? Agora, como é que eu sei... Perdão, deixa eu voltar. Como é que eu sei a precedência desses caras? Como é que eu sei quem que vai executar antes de quem? Vamos para nossa tabela. Olha lá. Nós temos... Dá para ver aqui embaixo, né? Ó, nós temos aqui que o E tem precedência ao OU. Então, o E acontece antes do OU, tá? Se você olhar, inclusive, você vai perceber que nós temos outros carinhas aqui, ó. Se você olhar outras operações que nós temos aqui, nós temos a operação de soma e depois de comparação, de igualdade. Aí você olha que na tabela tem que soma acontece antes da igualdade. Soma acontece antes da igualdade. Então é só por isso que você soma antes de comparar. Porque está dizendo aqui, certo? Isso aí é uma das coisas que a gente normalmente pode confiar que vai ser assim que vai acontecer, mas dê uma olhada aqui se você tiver dúvida. E aí depois você tem o E, ele vai acontecer antes do OU. É o que está aqui na tabela de precedência, tá bom? Então sempre que você tiver uma dúvida de que a ordem que as coisas vai acontecer, primeiro, se você olhar na tabela de precedência, você consegue resolver a sua dúvida. Bem, essa é a primeira dica. Segunda dica, Lucas? Use parênteses. Use parênteses. Se você está com dúvida na ordem de precedência, você está com problema. Use parênteses ou simplifique a expressão. Tente quebrar a expressão em expressões menores. Você não deveria depender
de conhecer a tabela de precedência de cabeça ou consultar a tabela de precedência para saber se o seu programa, o que o seu programa faz, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver esses outros operadores que a gente tem aqui, tá? Que é, bem, a gente consegue cobrir praticamente todos os operadores que a gente tem. Vai ficar faltando, deixa eu só parar a gravação.